Five Nights at Freddy's é uma franquia de jogos de terror muito popular. E bem, contudo, recentemente FNAF vem sido muito criticado. E vem a questão: FNAF precisa de um reboot, de um remake? Do que FNAF precisa? E nesse vídeo aqui, vim falar o que eu acho. Se eu acho que FNAF precisa de um reboot ou se FNAF precisa de um remake e a diferença dessas duas falas. Então se prepara e vamos para o vídeo. Primeiramente, o que é um reboot? Um reboot é, por exemplo, eu pegar um filme, digamos, de muitos anos atrás, e bem, eu fazer uma nova versão daquele filme. Eu basicamente pegar o filme e só polir ele mais. Tipo assim, na época, tinha uma linguagem da época. Eu vou pegar aquele filme e botar na linguagem de hoje. Naquela época, o filme tinha péssimas qualidades, vou botar nas qualidades de hoje. Entendeu? É basicamente isso. É eu pegar algo que já existe e eu melhorar aquilo. Um remake é eu pegar algo que já existe e refazer completamente. É tipo assim, eu pegar um filme do Homem-Aranha e fazer um remake do filme do Sam Raimi, em que eu mudo a origem dele, mudo o nome dele e tudo mais. Isso é um remake. Pegar algo, pegar a mesma ideia, só que mudar ela. É basicamente isso que é um remake e o que é um reboot. E FNAF precisa de um desses dois? Mas antes, se me permitem, né, vou tomar a minha Fanta, né? Tem gosto de nada, porque tá vazio. Eu só queria mostrar mesmo que eu consegui, graças a Deus, pra também essa Fanta de FNAF. Foi tão difícil essa aqui. E tem mais outra também, que é uma que tem a mão do Fred assim, cortando, né, e tudo mais. Mas ó, essa aqui é a Fanta de FNAF, ó. Já é do filme 2 e eu já tomei, ela tava vazia. Então eu vou deixando ela no estante. Graças a Deus consegui pegar ela. Já pegou essa Fanta de FNAF? Fale nos comentários. Freddy Fazbear. Enfim, vamos lá. Voltando aqui, FNAF precisa de um reboot ou de um remake? Remake eu não acho que FNAF precise não, tá ligado? Eu acho que FNAF não precisa refazer toda a sua história, até porque a história de FNAF já é muito boa, tá ligado? Desde jogos clássicos até os atuais já são muito bons. Claro que os atuais não agradam muitas pessoas, né? Security critica por todos. Mas assim, de qualquer forma, eu acho que FNAF não precisa, né, de um remake, tá ligado? Porque mesmo assim, até os jogos que são considerados a pior fase de FNAF, que são a fase lá do Security Breach e tudo mais, tem jogos bons. Help Wanted 1 é maravilhoso. Secrets of the Mimic é muito bom. Então assim, desde a época do Help Wanted, mesmo que tenha sido uma fase meio complicada pra FNAF, que o pessoal não gosta muito, tem jogos bons, tem coisas legais. Então assim, eu acho que um remake não é muito preciso pra FNAF. Agora, um reboot precisa? Talvez. Assim, a gente que é fã de FNAF não sabemos o que esperar do futuro de FNAF. A gente não sabe o que esperar. A gente sabe que vai ter a tema do Mimic, mas a gente sabe que vai ter no futuro. A gente sabe que a gente pode esperar pra acontecer na história do Mimic. A gente não sabe. A gente tem nenhuma ideia, tá ligado? Então assim, vai ser bem surpreendente o que vai vir nesse próximo jogo de FNAF e tudo mais. Já tem alguns indícios de teaser e tudo mais que eu vou falar em breve no canal. Mas assim, a gente não tem nenhuma ideia do que pode acontecer. Nenhuma ideia. Agora só surgiu por causa desses teasers que eu falei agora há pouco. Mas assim, a gente não tem nenhuma ideia do que pode acontecer nesse próximo jogo. Mas, assim, um reboot, ele caberia bem pro FNAF? Caberia, mas não é necessário. Assim, precisa de um reboot pra FNAF? Não, FNAF não precisa de um reboot. Com todo respeito, mas não precisa de reboot. Não precisa ir lá nos jogos antigos e melhorar os jogos antigos, tá ligado? Como eu disse, você vai melhorar aquilo que já era muito bom, tá ligado? Ah, mas ficou pro passado. Ficou, mas FNAF também não precisa viver só de passado, tá ligado? Porque hoje, infelizmente, a imagem que a gente tem de FNAF é de que é um jogo que vive só do passado, entendeu? Então você fazer um reboot é literalmente você provar, tipo assim, não, a gente vai viver do passado mesmo. Mas vive do passado, tá ligado? Então assim, eu acho que fazer um reboot não é muito necessário, tá ligado? Porque por mais que a gente não saiba o que pode esperar do futuro de FNAF, querendo ou não, pode ser que venha muitas coisas boas daí pra frente. Pode ser que venha. E querendo ou não, os jogos já são muito bons, são jogos muito bons e tudo mais. Assim, na minha humilde opinião, FNAF não precisa de um reboot e também não precisa de um remake. Mas e você? Acha que precisa FNAF de um reboot ou de um remake? Fale nos comentários. Mas lembrando,
Nós temos de canal toda segunda, quarta, quinta e sábado, beleza? Segunda, quarta, quinta e sábado temos dinâmica no canal. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo e até a próxima!